A graça e a paz, irmãos. Queria que você abrisse as suas Bíblias na carta de Judas. Carta de Judas. Você vai lá para Apocalipse e volta, do ladinho de Apocalipse. Acharam? Amém? Vamos ler a carta toda, é uma carta pequena, só tem 25 versículos. E aí a gente vai ler e vamos nos debruçar nela nessa noite, analisando o que o Senhor tem a nos falar. Carta de Judas. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos que foram chamados, são amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Que a misericórdia, a paz e o amor lhes sejam multiplicados. Amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los a lutar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos, cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo, se infiltraram no meio de vocês sem serem notados. São pessoas ímpias que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Embora vocês já estejam cientes de tudo de uma vez por todas, quero lembrar-lhes que Jesus, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio lugar, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas para o juízo do grande dia. Igualmente, Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas, que também se entregaram à imoralidade e adotaram práticas contrárias à natureza, foram postas como exemplo do castigo de um fogo eterno. Do mesmo modo também, esses, quais sonhadores, contaminam a carne, rejeitam a autoridade e insultam os gloriosos seres celestiais. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando entrou em conflito com o diabo e discutia a respeito do corpo de Moisés, ousou pronunciar sentença difamatória contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor repreenda você. Esses, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam, e quanto a tudo que compreendem por instinto natural, como animais irracionais, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque seguiram o mesmo caminho de Caim, e movidos por ganância, caíram no erro de Balaão, e foram destruídos na revolta de Corá. Esses são como rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, banqueteando-se com vocês sem qualquer receio. São pastores que apacentam a si mesmo, são nuvens sem águas, impelidas pelos ventos. São árvores que, em plena extração dos frutos, continuam sem frutos, duplamente mortas e arrancadas pela raiz. São ondas bravias do mar que espumam a sua própria sujeira. São as estrelas sem rumo, para as quais será reservada a mais profunda escuridão para sempre. Foi a respeito deles que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que o Senhor vem com milhares de seus anjos, de seus santos, para exercer juízo contra todos e para convencer todos os ímpios a respeito de todas as obras ímpias que praticam e a respeito de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Esses tais são murmuradores, pessoas descontentes que andam segundo as suas paixões. A sua boca vive falando grandes arrogâncias, adulam os outros por motivos interesseiros. Mas vocês, meus amados, lembrem-se das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores, andarão segundo suas ímpias paixões.
São estes os que promovem divisão, seguem os seus próprios instintos e não têm o Espírito. Mas vocês, meus amados, edificando-se na fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito Santo, mantenham-se no temor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz para a vida eterna. E tenham compaixão de alguns que estão em dúvida, salvem outros arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sejam também compassivos, mas com temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. E ao Deus que é poderoso para evitar que vocês tropecem e que pode apresentá-los irrepreensíveis diante da sua glória, com grande alegria, a este é o único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo. Senhor nosso, seja a glória, a majestade, o poder e a autoridade, antes de todas as eras, agora e por toda a eternidade. Amém. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, nós te louvamos pela tua graça, pelo teu amor, te louvamos pela tua palavra, que aqui estamos diante dela, Senhor. Que o Senhor possa abrir o nosso coração e o nosso entendimento, aquilo que o Senhor tem a falar nessa noite. Que o teu Espírito Santo possa edificar o nosso coração. No nome de Jesus, amém. Bom, todos nós cremos que a Bíblia, ela é a palavra inspirada de Deus. Então, de Gênesis e Apocalipse, todos os livros, todas as cartas que a Bíblia contém, é palavra de Deus. Porém, tem alguns livros e algumas cartas que, por serem pequenos no seu tamanho, acabam às vezes passando despercebidos por nós. E a mensagem que esses livros e essas cartas têm a nos ensinar são mensagens extremamente profundas, poderosas. Por exemplo, nós temos a carta de Paulo a Filemon, nós temos livros no Antigo Testamento, como Obadias, que muitas vezes são ignorados na nossa leitura, justamente por conta do seu tamanho. Então a gente às vezes acha que não tem muita coisa a extrair dali, mas isso é um engano. E aqui nós estamos diante de uma dessas cartas pequenas, que é a carta de Judas. Carta essa que às vezes tem gente que nem sabe que existe na Bíblia, só se quando vai lá para Apocalipse aí vê que tem a carta de Judas pertinho ali de Apocalipse. E eu quero refletir, não só hoje, mas em outras oportunidades em que eu estiver trazendo a palavra aos irmãos, sobre essa carta aqui, uma das cartas menos conhecidas do Novo Testamento. Vamos entender em detalhes quais são as lições, o que é que Deus ele tem a nos falar através dessa carta aqui, qual é a mensagem dela, e é uma mensagem extremamente pertinente para os nossos dias. Bom, antes da gente analisar o texto bíblico em si, nós precisamos entender o contexto da carta. Judas, ele escreveu essa carta num determinado tempo com um propósito para um público. E compreender para quem Judas escreveu e por que Judas escreveu nos ajuda a compreender a teologia e o ensino da sua carta. Então, a carta de Judas, ela foi escrita nos primeiros séculos da era cristã. Provavelmente, data-se a escrita dessa carta entre o ano 65 e o ano 80 depois de Cristo. Isso é importante por quê? Porque nesse período, do ano 65 e em diante, nós temos uma crescente perseguição aos cristãos por parte do Império Romano. Nero era o imperador da época, então nós já tínhamos ali, na igreja primitiva, uma perseguição à igreja por parte do Império Romano. Então, Judas ele escreve dentro desse contexto ali. Embora o autor ele só se identifique aqui como Judas, servo de Cristo, irmão de Tiago, acredita-se, dentre tantos Judas que a igreja ela conhecia, que esse Judas ele era irmão de Jesus, ele fazia parte da família de Jesus, ou seja, ele é irmão de Tiago. Ele cita Tiago aqui porque Tiago foi um dos grandes líderes da igreja em Jerusalém. Um ponto interessante é que Judas ele não era apóstolo. Ele não atribui a si mesmo esse apostolado aqui. Esse Judas não é o Judas que... Haviam dois Judas dentro do corpo de discípulos de Jesus. Judas Iscariotes
e o Judas Tadeu. Não é esse Judas Tadeu. Esse Judas aqui é outro Judas, é um terceiro Judas. Ele não atribui a si mesmo esse apostolado. Ele faz referência aos apóstolos de Jesus Cristo, mas ele mesmo não era apóstolo. O que nos mostra aqui que o alvo de Judas não era esboçar um status, uma posição diante dos seus leitores, mas era se mostrar como um servo. Ele estava totalmente à disposição de Jesus. Ele também não se vale do seu grau de parentesco com Cristo. Ele se apresenta como servo de Jesus Cristo. Santo Agostinho ele vai dizer que quanto mais escravo de Cristo eu sou, mais livre eu me sinto. Então Judas, não só Judas, mas você vê Paulo, Pedro, João, tantos outros que se apresentam como servos. Por quê? Porque a escravidão a Cristo nos leva à verdadeira liberdade. E esse é um dos paradoxos do cristianismo, que nós achamos a alegria e a liberdade por meio da servidão ao nosso Senhor Jesus Cristo. Uma outra característica da carta aqui de Judas é que ele não identifica os seus destinatários por uma localização geográfica. Pegue, por exemplo, as cartas de Paulo. Paulo, ele dirige as suas cartas a uma igreja numa determinada região. Carta de Paulo aos Efésios, carta de Paulo aos Filipenses, carta de Paulo aos Coríntios. Então, eram regiões geográficas. Até mesmo, por exemplo, a carta de Tito. Paulo dirige essa carta a Tito, é uma carta pessoal, porém, Tito está em um lugar. Ele escreve para Tito que está na ilha de Creta. Judas não. Judas, ele apenas descreve os seus leitores com a sua posição espiritual. Note aí o versículo 1. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos que foram chamados, são amados de Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Então, nesse breve endereçamento aqui de Judas aos seus leitores, ele reafirma as doutrinas da graça. Ele vai falar aqui da eleição de Deus ao seu povo. Ele vai falar da vocação eficaz, do chamado de Deus à salvação. Ele vai falar da perseverança dos santos, a garantia de que Cristo nos guardará até o final. Ao que tudo indica também, aqui na carta de Judas, os seus leitores, os seus destinatários, eles tinham um bom conhecimento das Escrituras do Antigo Testamento. Nós vamos ver isso no próprio elogio de Judas, pelo fato dos seus leitores conhecerem a história do Êxodo, conhecerem a situação dos anjos de Sodoma e Gomorra, conhecerem nomes como Caim, Balaão, Coré. Então, eles tinham conhecimento ali das Escrituras do Antigo Testamento. Então, seus leitores estavam familiarizados com as Escrituras, com a literatura judaica do primeiro século, o que indica que o destinatário da carta de Judas eram judeus convertidos ao cristianismo. Mas qual foi o propósito pelo qual Judas ele escreveu essa carta? O propósito principal da carta de Judas é alertar a comunidade cristã sobre os falsos mestres e a necessidade que aqueles irmãos tinham de permanecerem firmes na fé. A teologia da carta de Judas, ela enfatiza ali a importância da igreja manter a pureza doutrinária e moral. E, através da Escritura, combater as falsas doutrinas e a imoralidade que estava se infiltrando na igreja da época. Veja como é uma carta que tem uma mensagem contextual para nós. Hoje, como igreja, nós enfrentamos esse mesmo desafio dos leitores da carta de Judas. O número de falsos mestres cada vez mais cresce. A imoralidade vem entrando nas igrejas. Escândalos que antes nós só tínhamos conhecimento fora da igreja, agora estão acontecendo dentro da igreja. E Judas ele escreve alertando isso aos seus leitores: olha, vocês precisam manter a pureza doutrinária, vocês precisam manter a moral de vocês pura, vocês precisam
combater as falsas doutrinas e a imoralidade que está entrando dentro da igreja. Judas, ele tem como objetivo principal alertar a igreja contra a apostasia, os falsos ensinos e a imoralidade entre os crentes. Se você olhar o versículo 4 e 19, você vai ver que Judas dá uma advertência acerca da influência perniciosa desses falsos mestres que de forma sorrateira se infiltravam ali no meio do rebanho. Veja o versículo 4. Pois certos indivíduos, cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo, se infiltraram no meio de vocês sem serem notados. Veja, Judas ele está dizendo que esses falsos mestres, eles se infiltraram no meio da igreja sem serem notados. E é assim que o falso mestre ele age. Ele se infiltra na igreja, ele parece um crente, mas ele não é um crente. Ele ainda é ímpio, ele ainda é com o coração voltado para o seu pecado. Versículo 19, Judas vai dizer, são estes que promovem divisões, seguem os seus próprios instintos e não têm o Espírito. Então, Judas, ele vai identificar esses falsos mestres como aqueles que promovem divisão. Crentes que promovem divisão dentro do corpo é um sinal de que não foram alcançados, que não têm o Espírito. Veja o que Judas diz aqui. Estes promovem divisão, seguindo os seus próprios instintos e não têm o Espírito. Quem provoca divisão na igreja não tem o Espírito Santo de Deus conduzindo a sua vida. É interessante que a Bíblia ela vai atribuir o pecado da rebelião como a idolatria. Veja quão sério é essa questão de divisão dentro da igreja. E como a Bíblia trata aqueles que promovem essa divisão dentro do corpo. Veja que Paulo ele repreende severamente a igreja de Corinto, porque eles estavam dizendo lá, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. Paulo vai dizer, quem é Pedro, quem é Apolo, quem é Paulo? Acaso fomos nós que morremos por vocês? Eu dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, porque senão o partidarismo seria maior. Então veja que divisão na igreja é algo sério, e é a marca de alguém que não tem o Espírito. E eles se infiltram na igreja como lobos devoradores. Judas ele vai caracterizar, ele vai apontar quem são esses hereges, quem são esses que promovem divisão. Veja, no versículo 4, ele vai dizer que eles se introduzem secretamente no meio dos crentes. Então essas pessoas que são falsos mestres, imorais, eles se infiltram no meio dos crentes, então eles parecem crentes. São os falsos convertidos. Eles eram homens ímpios. O próprio versículo 4, parte B, vai dizer isso daí. São pessoas ímpias, que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus. Versículo 14, 15 e 18, também Judas vai mencionar isso daí. Essas pessoas também, elas aceitaram a graça, mas transformaram a graça em libertinagem. E elas também negam Jesus como único soberano e Senhor. Judas, ele vivia num tempo, e a igreja que ele escreve, viveu num tempo em que as pessoas relativizavam a verdade e consideravam todas as religiões igualmente válidas. É por essa razão que Judas ele faz uma convocação solene à igreja, mostrando à igreja o perigo que estas pessoas traziam para ela e o destino desastroso dessas pessoas. Judas ele exorta a igreja a crescer na fé para com Deus e mostrar esse crescimento em graça e na fé para o mundo. Ele dá à igreja aqui a garantia de que o propósito divino para ela vai se cumprir. E ele convoca também os crentes a não perderem a oportunidade de evangelizar e de testemunhar da graça e da glória de Deus através da vida deles. Uma outra coisa é que Judas, numa carta tão pequena e tão sucinta, ela vai reafirmar
várias doutrinas essenciais da nossa fé. Chamado eficaz, perseverança dos santos, salvação, vida eterna, condenação dos ímpios. Tudo isso Judas ele vai tratar nessa carta. Nós iremos ver em outras oportunidades. Judas, ele tinha a intenção de escrever para o seu público acerca da salvação. No versículo 13 ele deixa claro isso daí, olha, amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação, que temos em comum, então ele queria escrever algo sobre a salvação, ele queria falar sobre a graça, sobre a salvação. Porém, Judas, impelido pelo Espírito Santo, muda o seu alvo para advertir a igreja desse problema dos falsos mestres e dos falsos ensinos que estavam entrando na igreja. Isso nos mostra uma coisa, que o pastor verdadeiro, ele também é um vigilante. Uma das atribuições do pastor é proteger a igreja contra os falsos ensinos, contra as heresias. Por quê, meus irmãos? Perseguição não destrói a igreja. O Império Romano perseguiu de forma feroz a igreja. Juntou crentes aos montes no Coliseu, entregando eles às feras, aos gladiadores. O sangue dos crentes era derramado constantemente. A igreja acabou por causa disso? Não. A ponto dos próprios romanos falarem que o sangue dos mártires era a semente da igreja. Quanto mais se derramava, mais se multiplicava. Perseguição não destrói a igreja. O que destrói a igreja é o falso ensino, é a heresia, é o erro doutrinário. Isso destrói a igreja. Quando nós olhamos a história da teologia, e nós vemos ali o movimento da teologia liberal, nós podemos ver a destruição que a teologia liberal causou na Europa. E o ensino que destruiu as igrejas na Europa não veio de filósofos fora da igreja, veio de pastores, veio do púlpito. Veio de pessoas que estavam ensinando aqueles erros, de que a Bíblia não é mais palavra de Deus, de que Jesus não é Deus. Isso destrói a igreja, a perseguição não destrói a igreja. Então nós não podemos ser tolerantes com o erro, com a falsa doutrina, com aquilo que distorce o real e o verdadeiro ensino da palavra de Deus. Por isso Judas ele escreve esta carta para exortar a igreja. Veja que ele fala aqui, olha, versículo 3, amados, quando eu me empenhava para escrever-lhe a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los. A palavra que Judas ele usa aqui para exortar, ela tem aqui um significado de um general dando ordens para um exército. Alguns comentaristas vão dizer que essa carta ela tem um clima militar. Ela tem um quê de militarismo, por quê? Porque é uma convocação de Judas para a guerra. Judas está convocando a igreja para uma guerra. Guerra esta que Paulo nos fala das suas armaduras, lá em Efésios 6. Uma guerra contra principados e potestades e dominadores do ar. Uma guerra contra o falso ensino, uma guerra contra a impiedade, uma guerra contra a imoralidade dentro da igreja. Judas ele convoca. Essa é uma das exortações. Então Judas ele está encorajando a igreja a batalhar pela verdadeira fé. Judas está encorajando a igreja a batalhar pela sã doutrina. Judas ele nos chama a olhar para a sã doutrina e combater o erro, as heresias, a impiedade e a imoralidade dentro da igreja. Bom, tendo esse pano de fundo acerca do contexto, do propósito da carta, vamos examinar agora um pouco de como se dá essa exortação de Judas para podermos batalhar na fé. Judas ele nos chama a batalhar pela fé. E ele começa primeiramente convocando.
Quando se tem uma guerra, qual é a primeira coisa que aquele país ele faz ao declarar guerra a outro? Convocar soldados. Então, todos aqueles que estão alistados são convocados a se apresentarem para então irem para a guerra. E Judas, ele começa justamente isso, ele chama esses convocados para a batalha. Mas quem são esses convocados? Vamos analisar aqui. Olha comigo o versículo 1, mais uma vez. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos que foram chamados, são amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Como eu falei, a maior ameaça para uma igreja é o falso ensino. Perseguição não mata igreja, o falso ensino, sim. A sutileza e a gravidade do falso ensino é semelhante a um veneno que você toma e lentamente vai te matando. Se você tomar um veneno, você não vai morrer de forma instantânea. Se você for picado por um animal peçonhento, você não vai morrer na mesma hora que ele lhe picou. Aquele veneno ele vai circular por todo o seu corpo e lentamente ele vai te matar. A mesma coisa é o falso ensino. Ele entra sutilmente na igreja e lentamente ele vai matando a igreja, ele vai matando a noiva. As ameaças externas, como perseguição religiosa, a animosidade do mundo contra a igreja, realmente é algo assim desagradável. Mas as feridas que estas perseguições causam são feridas apenas físicas. São lesões temporárias. O próprio Jesus fala: não temam os que podem fazer mal ao corpo, mas temam a Deus, porque este pode lançar o corpo e a alma no inferno. Então, perseguição só vai fazer mal ao corpo, ela não vai fazer mal à nossa alma. Já o falso ensino, ele traz um dano muito maior do que qualquer perseguição. Não é à toa que Jesus, no seu sermão escatológico, ele vai advertir seus seguidores sobre os perigos do falso ensino e da apostasia. Então, Judas ele começa aqui trabalhando a convocação destes que vão batalhar pela fé. E ele começa com ele mesmo. Ele vai dizer: Judas, servo de Jesus Cristo. Então, no início da carta, aqui nós já temos algumas informações relevantes para entendermos essa convocação para batalharmos pela fé. Veja, Judas, ele é filho de Maria e de José, como eu mencionei. Ele está entre os irmãos de Jesus, podemos ver isso lá em Marcos 6, versículo 3. Judas um dia foi incrédulo quanto à messianidade e o ministério do seu irmão Jesus. Você lembra que a família de Jesus duvidava do ministério dele? Os irmãos eram incrédulos. Só que, ao se apresentar agora como servo de Jesus Cristo, há um indicativo de que a morte, a ressurreição e a ascensão de Cristo transformaram o coração de Judas. E agora ele deixou de ser um descrente para ser um crente e um servo, confiando a sua vida a Cristo, que é seu Senhor e Mestre. Então Judas ele passou por uma transformação. Ele se converteu, ele mudou a disposição do seu coração. Agora ele é um servo. Uma coisa interessante é que na providência de Deus, o Espírito Santo ele escolheu um homem com o mesmo nome de Judas Iscariotes. Judas Iscariotes apostatou da fé, traiu o mestre. E Judas, irmão de Jesus, escreve uma carta falando justamente sobre a apostasia. Mas voltando aqui, Judas ele se identifica como servo. A palavra servo, a gente sempre comenta isso daqui em várias outras pregações, significa, é a palavra doulos, a palavra escravo.
Naquele tempo, o Império Romano possuía cerca de 60 milhões de escravos. Mais da metade do Império Romano era formada por escravos. Um escravo naquela época, ele era propriedade do seu senhor. Um escravo, ele era visto como uma ferramenta viva nas mãos do seu senhor. E um escravo sempre vivia para agradar o seu senhor e fazer a sua vontade. Um escravo naquela época, ele não tinha vontade própria. Ele fazia aquilo que o seu senhor determinava e mandava. E Judas, ele se identifica justamente como escravo de Jesus Cristo. Um escravo é alguém cujo corpo e a vida e todas as suas forças pertencem a outra pessoa. Esse termo servo, escravo, para os apóstolos, era um título honroso. Por quê? Porque os grandes homens de Deus no passado se identificavam como servos do Deus vivo. Abraão, Moisés, Davi, eram chamados de servos, eram chamados de escravos. Então era um título honroso, não era vergonhoso. Judas se apresenta como um servo de Jesus Cristo. Primeiro porque ele foi comprado e remido por ele. Judas sabia muito bem quem era o Senhor que estava chamando ele para a batalha. Judas sabia muito bem quem era o Senhor que estava convocando ele para batalhar pela fé. E por isso, voluntariamente, ele se entrega a servi-lo. Judas, afirmando aqui que é servo de Jesus Cristo, convocando os crentes a batalharem pela fé, mostra que somente um servo irá lutar pela verdade. Apenas quem é servo é que vai batalhar pela fé. Quem não é servo não batalha pela fé. Quem não é servo não faz parte desse corpo e desse exército convocado por Cristo a batalhar pela sã doutrina. Cristo nos resgatou da escravidão do pecado e agora nós somos livres para servi-lo, adorá-lo e, como servos, batalharmos pela fé. Nos domingos nós estamos estudando sobre seguir os passos de Jesus. E um dos temas que nós vimos foi seguindo os passos de Jesus no serviço. Se somos discípulos de Jesus, nós somos servos. Nós vamos servir uns aos outros. Não tem como ser discípulo sem ser servo. E só vai batalhar pela fé quem é servo. Mas Judas não para por aí. Ele vai continuar identificando quem são esses convocados. Então, o convocado a batalhar pela fé é o servo. É aquele escravo de Cristo. Aquele que reconhece quem é o seu Senhor. Segundo, ele vai dizer, olha, aos que foram chamados. Os destinatários da carta, como eu disse, eles não são identificados pela sua localização geográfica. Nós não sabemos onde esses crentes estão. Mas Judas identifica a posição espiritual deles. E essa posição espiritual marca essa convocação para a batalha da fé. Os crentes aqui são chamados, amados e guardados por Deus. Esses três grupos de palavras aqui, chamado, amado e guardado, acentua o fato de que a salvação, ela é uma obra exclusiva de Deus. É resultado da soberania, do amor e do poder de Deus em salvar o pecador, chamá-lo para si. E agora convoca este salvo a batalhar pela fé. Judas, ele acentua duas verdades aqui sobre os crentes, usando essas expressões. Ele aponta também para a obra da Trindade. Por quê? Quando nós olhamos para a gloriosa obra da redenção através da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, nós podemos ver que o Pai elege, o Espírito Santo chama e o Filho dá a segurança da salvação. Essa é a confiança que nós temos para essa batalha na fé. Vamos analisar essas expressões que Judas ele usa aqui, chamados.
Judas se dirige aos chamados. A palavra que Judas usa aqui, a palavra kletos, ela significa alguém convidado, através da proclamação do Evangelho, a obter a eterna salvação no reino por meio de Jesus Cristo. Esse é o sentido da palavra chamado aqui. É alguém que foi convocado, através do Evangelho, a obter a salvação e a entrar no reino por meio de Cristo. Os crentes a quem Judas se dirige aqui foram tirados da morte para a vida, das trevas para a luz, da escravidão para a liberdade, mesmo se tornando agora escravos. Vejam que a escravidão, a servidão a Cristo, é a verdadeira liberdade. Fora de Cristo não há liberdade, fora de Cristo só há escravidão. Mas a escravidão de Cristo nos leva à verdadeira liberdade. Então, Judas ele mostra aqui que Cristo agora convoca estes que foram escolhidos soberanamente por Deus e chamados de forma eficaz pela sua graça a batalharem pela fé. O mesmo Deus que predestinou é o Deus que chamou esse povo a batalhar pela fé. A palavra de Deus ela vai nos mostrar acerca de dois chamados, um geral e um outro específico, um externo e um outro interno, um dirigido ao ouvido e outro ao coração. Quando Deus te chamou, você ouviu externamente e internamente você também reconheceu, através do Espírito Santo, o chamado do Pai para a sua vida. E aí você se entregou a Ele. Todos aqueles, conforme Paulo vai falar lá em Romanos 8, do 29 ao 30, todos aqueles a quem Deus de antemão conheceu, predestinou, esses também chamou. O chamado de Deus, ele é eficaz. João 10, 27, Cristo vai dizer que as ovelhas que são do seu curral ouvem a sua voz e o seguem. Só é servo, só é discípulo aquele que é verdadeiramente uma ovelha dele, porque ela ouviu o chamado e seguiu. Se nós não seguimos os passos de Jesus, se nós não analisamos cada ponto da vida de Jesus e colocamos em prática, nós não pertencemos ao seu rebanho. E isso é um sinal de alerta para nós. Veja que esse chamado de Deus nos impulsiona a batalhar pela fé. Porque não foi qualquer pessoa que nos chamou. Veja que naquela época, quando o imperador ele convocava seus exércitos para a guerra, de imediato os soldados iam, eles podiam estar fazendo o que fosse. Eles iriam ali se posicionar, se apresentar diante do seu general e marchar rumo à batalha. Judas está falando aqui que este que nos chamou nos impulsiona a batalhar pela fé. E não foi qualquer pessoa que nos chamou. Foi Cristo Jesus que nos chamou. Veja o exemplo de Paulo. Ele batalhava pela fé judaica. O objetivo de Paulo era destruir o cristianismo. E com isso, crescer dentro do judaísmo. Paulo era um servo. Só que um servo do lado errado. Quando Cristo o chamou na estrada de Damasco, a graça de forma eficaz trouxe Paulo e agora ele passa a ser servo de Jesus Cristo e passa agora a batalhar pela fé dos santos. Veja que Paulo agora ele passa a combater todas as heresias que se levantavam contra a igreja, gnosticismo, judaísmo, legalismo. Paulo combate a imoralidade dentro da igreja, convoca os seus leitores a viver uma vida de santidade, tomando Cristo como exemplo. Cristo nos chamou para a salvação. E esse chamado para a salvação deve nos impulsionar a batalharmos pela fé, a vivermos a fé correta. Mas não somente isso. O convocado para esta batalha é servo, é chamado e é amado. Veja, aos que foram chamados, são amados em Deus Pai. Judas aponta agora para o amor de Deus, o amor incondicional de Deus e eterno.
Deus nos chamou desde a eternidade porque Ele é o amor. O nosso amor por Deus é apenas um reflexo do amor de Deus por nós. Nós só conseguimos amar a Deus porque Ele nos amou primeiro. Se Ele não nos tivesse amado primeiro, nós não iríamos amá-lo. A prova disso é que antes de você se converter, você não amava a Deus. Você podia até pensar que amava a Deus, mas você não amava a Deus. Porque quem ama a Deus obedece os seus mandamentos. E quem não é salvo não obedece os mandamentos de Deus, portanto não ama a Deus. Então Judas ele deixa claro aqui que estes que foram convocados são amados por Deus. E Deus ele não nos amou porque Ele viu em nós virtudes. Nossa, eu vou amar fulano de tal porque, nossa, como ele é cheio de virtudes. Rapaz bom. Não. Ele nos amou a despeito de sermos pecadores. Cristo nos amou não por causa dos nossos méritos, mas a despeito dos nossos deméritos. E é este amor de Deus por nós que nos motiva a batalhar pela fé. Porque quem ama, cuida. Se eu amo a Deus, eu vou cuidar para que a minha vida seja uma vida que agrada a Ele, em obediência aos seus mandamentos. Quem ama, protege. Não é que Deus precisa da nossa proteção, mas a fé que Ele nos confiou, as doutrinas que nos foram confiadas, precisam ser protegidas. E eu não posso me calar diante do erro e da imoralidade, a começar por mim. Esse amor nos motiva a batalhar. Além disso, Judas vai mostrar que esses convocados são guardados. O convocado para batalhar pela fé é servo, é chamado, é amado e ele é guardado. Veja, são amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Judas mostra algo importante para nós nessa batalha. Enquanto Deus preserva os anjos caídos, versículo 6, preserva os falsos mestres, versículo 13, para a condenação, Ele nos preserva, Ele preserva os crentes para a glória. Por isso que nós não precisamos temer a perseguição. Porque nós fomos preservados, selados para desfrutar da glória dele. Os apóstatas podem pecar, cair e sofrer condenação. Mas o verdadeiro crente é guardado em segurança em Jesus Cristo por toda a eternidade. Veja que, versículo 24, Judas ele vai encerrar a carta dizendo: e ao Deus que é poderoso para evitar que vocês tropecem, e que pode apresentá-los irrepreensíveis diante da sua glória com grande alegria. Deus é poderoso para evitar que vocês tropecem. Deus não nos deixará tropeçar. E o tropeço que Judas fala aqui é apostatar da fé. O verdadeiro crente jamais apostatará, negará a fé. Podemos passar por momentos de desânimo, de esfriamento, de afastamento, mas nunca, se somos salvos por Ele, se fazemos parte do seu rebanho, nunca negaremos a Ele. E é por isso que Judas ele mostra aqui que o apóstata, aquele que nega a fé, aquele que não batalha pela fé, nunca foi um verdadeiro cristão. Antes, essa pessoa era uma pessoa que declarava ter aceitado a verdade e a salvação em Cristo Jesus. Mas diante das perseguições, da pressão do mundo, da sutileza do erro e da heresia, se desvia da fé que uma vez foi entregue aos santos. Aqueles que apostatam a fé nunca fizeram parte de nós. Nunca fizeram parte da igreja invisível. Podem ter feito parte da igreja visível, mas da igreja invisível não. Os apóstatas não são ovelhas de Deus.
Eles são porcos e cães, conforme 2 Pedro, capítulo 2, versículo 21 e 22. Foram limpos por fora, mas nenhum deles recebeu a nova natureza que caracteriza os verdadeiros filhos de Deus, conforme 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 4. Pareciam crentes, pareciam cristãos, mas não eram cristãos. Apenas o verdadeiro salvo em Cristo vai lutar pela fé. Somente quem é chamado, amado e protegido se dispõe a lutar pela fé. Por quê? Porque ele entende que essa fé, que essa doutrina, que isso que nos foi ensinado, que nos conduz ao caminho da salvação, é a verdade. Porque ele entende que isso é uma questão de vida ou morte. E como é que nós podemos perceber isso? Judas ele vai falar no versículo 2 que a misericórdia, a paz e o amor lhes sejam multiplicados. A misericórdia, a paz e o amor é a força que nos leva a batalhar por essa fé. Deus, na sua misericórdia, não nos dá o que merecemos. Ele lançou no seu Filho o nosso castigo. Isaías 53, verso 4 e 5. Uma pessoa não convertida, ela está em guerra contra Deus. Todos nós estávamos longe de Deus. Portanto, nós éramos inimigos de Deus e filhos da ira. Por causa da obra de Cristo é que nós fomos reconciliados com Deus e assim temos paz com Deus. Nos tornamos alvos da misericórdia de Deus e agora temos paz com Ele. Por causa dessa misericórdia, que eu sei que é verdadeira, é que eu vou batalhar pela verdadeira fé. É que eu não vou me deixar levar pelas heresias, pelos falsos ensinos, pelos falsos mestres. É que eu não vou me render à imoralidade e ao pecado. Além disso, a paz. Todos nós um dia éramos inimigos de Deus. Você já parou para pensar o que é isso? Ser inimigo de Deus? Aquele que criou todas as coisas, todo o universo, mundo visível e invisível. Um dia eu e você éramos inimigos de Deus. Mas através de Cristo agora nós temos paz com Deus. E essa paz ela é verdadeira. E é por essa paz que eu luto. É por essa paz que eu batalho. E o amor, como eu já falei, a cruz é a demonstração do amor de Deus. A prova do amor de Deus é que Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Esse amor nos move a lutar pela verdadeira fé. Judas convoca servos chamados, amados, protegidos, que foram alcançados pela misericórdia, pela paz e pelo amor de Deus, a batalharem pela fé. Estes são os convocados. E qual é a convocação de Judas? Versículo 3. Amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los a lutar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. O resultado dessa convocação aqui é que agora somos chamados a batalhar pela fé que um dia foi entregue a nós pelos santos, ou seja, pelos apóstolos. Esta é a fé que um dia foi entregue a nós. A palavra de Deus, todos os seus ensinos, seus mandamentos, suas ordenanças, é para ela que nós somos chamados a batalhar. Note um ponto importante aqui, nesta convocação de Judas. Judas não está nos convocando a batalhar pela salvação. A salvação já foi conquistada pelo Filho, nós não precisamos batalhar por ela. Nós temos uma manutenção dela, que é a vida de santidade. Mas batalhar pela salvação, nós não vamos mais batalhar. Cristo já conquistou ela para nós. Quando ele grita na cruz, está consumado.
é a conquista da nossa salvação. O que Judas nos chama aqui é para lutar justamente pela fé. Fé aqui é a doutrina, é aquilo que nos foi ensinado. A todo tempo, a nossa fé ela é atacada pelos inimigos. Tentam relativizá-la, tentam nos acusar de intolerância, tentam nos acusar de ódio, de discurso de ódio, disso, daquilo outro. Quando nós olhamos a história da igreja primitiva, o Império Romano acusou a igreja de diversas coisas. O Império Romano acusava a igreja de praticar canibalismo, porque na hora da ceia eles bebiam do sangue e comiam do corpo de Cristo através do pão e do vinho. Eles acusavam a igreja de cometer incesto, porque chamavam uns aos outros de irmãos, e tinham as chamadas festas do amor, entre outras coisas mais. A todo tempo, aquilo que nós cremos é atacado. Ah, a Bíblia não é palavra de Deus. Ah, Jesus não é Deus. Ah, Deus ama a todos, vamos ser tolerantes com tudo. Judas exorta os crentes a entrar nessa peleja contra a mentira, contra as falsas doutrinas, contra os falsos mestres, contra a imoralidade, contra o pecado. E empregando nessa batalha as verdadeiras armas. Só podemos entrar nessa batalha se nós conhecermos de fato aquilo que nós cremos. Sabe qual é a razão por que muitas vezes nós perdemos a batalha? É porque nós não conhecemos aquilo que cremos. É que nós não sabemos usar a arma que nós temos, que é a palavra de Deus. Quando um soldado vai para a guerra, ele não vai para a guerra despreparado. Ele não vai para a guerra sem saber empunhar o seu fuzil, a sua arma, sem conhecer o seu equipamento. Caso contrário, no primeiro momento ele vai levar um tiro e vai morrer. Quando um médico ele vai fazer uma cirurgia, ele não vai despreparado. Ele vai conhecendo qual é o problema do seu paciente, qual é a técnica que ele vai aplicar, aonde ele vai cortar, aonde ele vai suturar. Como crentes, como servos, chamados, amados, protegidos, precisamos conhecer a palavra, porque ela é a nossa arma de defesa e ataque contra os falsos ensinos e os falsos mestres. Quando Judas ele fala aqui, exortar a lutar ou batalhar pela fé, a palavra batalhar aqui, ela era uma palavra usada no vocabulário esportivo daquela época. Era uma palavra que ela tem um significado de agonizar. Era o retrato de um atleta dedicado, competindo ali nos jogos gregos, com toda a sua energia, esticando todos os seus nervos, tendões e forças para dar o melhor de si e vencer aquela prova. O que Judas ele está falando é: Cristo convoca vocês para batalhar com toda a energia. O problema é que muitas vezes nós gastamos a nossa energia para batalharmos entre si. O problema é que muitas vezes a igreja gasta sua energia para lutar entre si, numa guerra interna. Quando a nossa guerra ela é externa, e não é contra a carne e sangue, mas contra as hostes do mal que dominam esse mundo. Precisamos saber quem é o nosso inimigo. Somos servos. Somos corpo. Você já viu o seu corpo atacar ele mesmo? Só se você tiver algum distúrbio mental. Mas ninguém ataca o seu próprio corpo. Judas ele nos chama a isso daí. O alvo da batalha é a fé entregue aos santos. É o conteúdo final da verdade. É o conjunto das doutrinas que Deus deixou à sua igreja através dos apóstolos. Você crê que Jesus Cristo é Senhor e Salvador?
essa é a sua fé, batalhe por ela. Você crê que o Espírito Santo é Deus e é Ele quem chama o pecador ao arrependimento? Esta é sua fé, batalhe por ela. Você crê que a Bíblia é a palavra inerrante, infalível de Deus? Esta é a sua fé, batalhe por ela. Você crê que a igreja é o corpo de Cristo, a noiva dele? Esta é a sua fé, batalhe por ela, pela unidade dela. Você crê que Deus o chamou para uma vida de santidade? Esta é a sua fé, batalhe por ela. É isto que Judas nos chama. Concluindo, a carta de Judas ela nos leva a refletir sobre a batalha pela fé. E aí nós podemos extrair, já nesses primeiros versículos aqui, algumas aplicações práticas. Primeiro, assim como os destinatários da carta, nós também somos chamados, amados e guardados por Deus. E esta realidade deve nos encorajar e nos motivar a lutar pela fé. Não tenha vergonha de dizer no que você crê. Não tenha vergonha de dar razão da esperança que há em você. Não tenha vergonha de dizer que você crê que a Bíblia é a palavra de Deus e ponto final. Que Cristo é seu Senhor e Salvador, que você é servo dele, escravo dele. Paulo, ao escrever aos Romanos, fala: porque eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Paulo tinha razões suficientes para se envergonhar do Evangelho? Tinha. Para os gregos, o Evangelho era loucura. Crer que um homem, que é Deus, ressuscitou. Para os romanos era uma afronta dizer que havia um outro Senhor além de César. E para os judeus era uma blasfêmia afirmar que aquele que foi pendurado no madeiro era Deus. Mas Paulo ele brada dizendo: eu não me envergonho do Evangelho. E é isso que Judas nos chama aqui. Essa realidade de que fomos chamados, amados, somos protegidos, somos servos, deve nos motivar e encorajar a lutar pela fé. Não tenha medo ou vergonha de proclamar o Evangelho de Cristo. Isso é batalhar pela fé também. Somos chamados por Deus para uma vida de comunhão e serviço a Ele. Esse chamado nos impulsiona a combater as falsas heresias e a nos manter firmes na verdade. Segundo, devemos estar atentos aos falsos mestres e às falsas doutrinas que podem se infiltrar em nosso meio. Vivemos num tempo em que a verdade ela é relativizada. Vivemos num tempo onde a palavra de Deus ela é atacada. Então é fundamental que, como servos, conheçamos a palavra de Deus e estejamos firmados na sua verdade. Quanto mais conhecermos a verdade, quanto mais conhecermos a palavra, mais fácil identificaremos o erro. Por fim, batalhar pela fé também nos chama a edificar a igreja, a comunidade cristã. Devemos encorajar uns aos outros na fé. Devemos fortalecer a comunhão e cuidar um dos outros. Como é que nós vamos batalhar se não há união dentro do corpo? Há um livro escrito por um filósofo chinês chamado Sun Tzu, A Arte da Guerra. E um dos ensinos que Sun Tzu ele dá é que se você quer vencer um exército, provoque a divisão no meio dele. Infelizmente, muitas vezes o mundo tem vencido a igreja por causa da divisão dentro da igreja. Porque não há união, porque somos maledicentes uns com os outros, porque estamos presos a picuinhas, a probleminhas, a nhenhenhê, mimimi, quando deveríamos estar unidos, edificando uns aos outros, aconselhando uns aos outros, confortando uns aos outros, levantando uns aos outros para essa batalha. Somos corpo, somos servos. Fiquemos vigilantes,
e que essa pequena introdução à carta de Judas nos inspire a lutar pela fé e a permanecer firmes na verdade. Em outra oportunidade que estarei aqui pregando, nós iremos continuar olhando os ensinos da carta de Judas para nós hoje. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, nós te louvamos porque o Senhor nos chamou, o Senhor nos amou e o Senhor nos guarda de todo o mal. Ó Senhor, que essa mensagem ela possa fazer morada em nossos corações, nos inspirar e nos mover a batalharmos pela fé que um dia foi entregue aos santos, Senhor. Nos ajuda, nos dá espírito de coragem e intrepidez para fazermos isso. Que o Senhor possa nos levar em paz para nossas casas, nos dar um fim de noite de descanso e renovo. No nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos. Fiquem na paz. Domingo, nós nos encontramos aqui na nossa EBD e no nosso culto. Amém. Sábado o quê? Sábado nós temos a segunda palestra sobre as Escrituras e a música, tá? Como o pastor falou, é uma convocação para toda a igreja. Então, se você quer saber mais da relação música, escritura e igreja, vem para cá.